Olá, pessoal, estamos gravando agora a aula de matemática. Em matemática, abriremos a apostila na página 30. Coloca a data, por favor, em cima da apostila. Na página 30, tem uma música que fala sobre o tempo, o relógio, chama música, e quem fez foi Vinícius de Moraes. Eu já trabalhei em música com vocês essa música aqui, tá bom? Então, vamos lá. Leia para mim, por favor, a música Romeu. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora, chega logo, tic-tac, tic-tac, vai ter embora. Passa tempo, bem, depressa, não atrasa, não me demora, que já estou muito cansado. Já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac. Dia e noite, noite e dia, tic-tac, tic-tac. Dia e noite, noite e dia. Ótimo, muito obrigada, Romeu. Todo mundo já conhecia essa música. Fala para mim, quem sabe ver a hora no relógio? Eu! Quem mais? Só você, querida, que sabe ver a hora do relógio. Então, pessoal, alguns relógios têm ponteiro para marcar as horas. São os relógios analógicos. Outros mostram a hora escrita com números em um visor. São os relógios digitais. Lá no nosso colégio tem os relógios digitais espalhados nos corredores, que mostram as horas e mostram a temperatura também, certo? O relógio é um instrumento que usamos para marcar e medir o tempo. Os relógios marcam tempos em horas e minutos. Quando o número antes de 2 pontinhos mudar para 7, terá passado 1 hora. As horas vão, era 6, foi para 7, passou 1 hora. Agora o relógio está marcando 7 horas. Então, pessoal, observando aqui a figura, que horas a menina acordou, Isabela Lira? Sete horas. Então, vocês vão colocar 7 horas. Tá bom? Na letrinha A, 7 horas. Coloquei! Ótimo. Na letrinha B, está perguntando que horas o relógio da escola de Isadora está marcando. Que horas que é, Arthur? Calma aí. Arthur, que horas o relógio da menina está mostrando na escola? É o quadradinho do meio. É este aqui, ó. O relógio está aqui na parede. 9 horas. Não é 9 horas. Calma aí, deixa eu olhar direito. É aqui, ó. 2 horas? Isso. Aí ele está marcando 2 horas. E essas 2 horas são as 2 horas da tarde. Por quê? Ela acordou 7 horas da manhã. O relógio tem 24 horas. Depois que chega no meio-dia, às 12 horas, a gente começa a falar 12 horas, 13 horas, ou 1 hora da tarde, 2 horas da tarde. Isso a Pro vai explicar na próxima aula. E na pergunta da bolinha, está dizendo assim: quantas horas
passaram desde que a Isadora acordou até a esse horário? Mariane? Mariane? Oi. Não, peraí, deixa eu ver. Quem é que está com o microfone ligado, pessoal? Por favor, é só a Mariane. Mariane, ó. Vamos Oi. contar das 7 horas. Conta com a Pro. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Depois do 12, vai para o 13, porque aí é 1 hora da tarde, 13, 1 hora da tarde, 14, 2 horas da tarde. Quantas horas passaram? Oi. Vamos começar de novo, que a Pro errou aqui, ó. Das 7. Começa a contar. 8, 9, 10, 11, 12, 2 horas. Quantas horas passaram, Mari? 7. 7 horas. Então, responda na bolinha. 7 horas. Esse aqui, tá, pessoal? Que é para escrever. 8. 7 horas. Aqui. Depois, pessoal, Eu posso ir no banheiro? aqui na questão C, está dizendo assim, ó. Isadora e sua irmã foram para a cama 1 hora depois do horário do terceiro quadrinho. No terceiro quadrinho, que hora está marcando, Sabrina? Sabrina, que hora está marcando o terceiro quadrinho aqui, ó? 8. 8. E 1 hora depois, que horas que dá? Depois do 8 vem o quê, Sabrina? 9. Então, nós vamos fazer o X no quadradinho 9 horas. Faça o X, por favor, pessoal. Já fiz. Também. Agora eu vou perguntar um por um. Thomas, você dorme antes ou depois das 9? Depois das 9. Mariane, você dorme antes ou depois? Depois. Eita, Arthur, você dorme antes ou depois das 9? Depois das 9. Isabela Cris, você dorme antes ou depois das 9? 9 horas da manhã. Não, da noite. Depois. Jesus. Sabrina, antes ou depois das 9? Depois. Isalira, antes ou depois das 9? Depois. Meu Deus. Alicia, e você? Oi. Você dorme antes ou depois das 9? Depois das 9. Jesus. Radara, e você? Dorme antes ou depois das 9 horas da noite? Depois das 9. Caramba. Enzo, escreve para Pro, antes ou depois? Ô tia. Ô tia. Oi. Ah, Quer dizer, depois da meia-noite. misericórdia. Enzo, você dorme antes ou depois das 9 horas da noite? Ô, prof. Ela tá perguntando a outra ali. Sou eu. Enzo, Prof. fala, Rá. Quase meia-noite, né, Adara? Meia-noite, prof. Eu durmo meia-noite. Meu Deus, meia-noite eu já tô roncando já.
Ô, Enzo, eu não consegui ouvir você. Você dorme antes ou depois? Não dá para ouvir, Enzo. Escreve para Pro, tá bom? Prof, Oi. eu durmo exatamente meia-noite. Misericórdia. Ô, Romeu, e você, dorme antes ou depois da meia-noite? Ou das 9 horas? Eu durmo meia-noite. Gente, meu Deus. Pro. Realmente eu estou ficando muito velha. Ô, Di, eu também durmo meia-noite. E na hora que, Não, na hora que chegar sábado e domingo, eu durmo mais que meia-noite. Meu Deus. Eu fico acordado. Eu fico acordado às 1 hora da manhã. Eu durmo às 2 horas da manhã, no sábado e no domingo.